Olá, galera do YouTube, tudo bem com você? Eu sou Michele Cristina e esse é mais um vídeo do Metamorfose Cristã. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que a cada dia que se passa, nós temos ouvido falar mais sobre ele, que é a depressão. Você sabe o que é a depressão? Você já teve ou já conviveu com alguém que teve essa doença? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A depressão é uma doença psicológica que pode causar sintomas tanto físicos quanto emocionais. Recentemente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, realizou um estudo em que foi constatado que hoje no mundo mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. Na América Latina, foi constatado que o Brasil é o país que mais apresenta casos de depressão, ficando no 5º lugar no ranking mundial, também segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, é um assunto que, pelo que a gente percebe, está muito presente na vida das pessoas, não é? Não é muito difícil você encontrar alguém que sofra de algum transtorno de ansiedade, que faça algum uso de algum tipo de medicação para poder regular o sono, para reduzir a ansiedade, o estresse, etc. Isso está muito presente no nosso dia a dia. Só que a gente precisa entender que a depressão, ela não é simplesmente uma tristeza, não é? Porque logo quando a gente fala assim, fulano tá com depressão, entende-se que depressão é uma tristeza. Só que não é simplesmente isso. Ela vai muito além, vai muito mais profundo do que uma simples melancolia, do que simplesmente ter um dia de tristeza ou um período em que todos nós passamos por problemas, passamos por perdas e todas essas coisas, elas nos abalam e podem trazer uma tristeza profunda em nossas vidas. Só que tem uma grande diferença, porque numa tristeza assim, geralmente você consegue lidar, por mais difícil que seja, você consegue viver normalmente e administrar essa tristeza até que ela desapareça, até que você consiga superá-la. Já na depressão, não. A depressão, ela é a doença que mais incapacita pessoas no mundo, segundo a OMS, não é? Uma doença emocional, uma doença psíquica da mente está superando outros tipos de doenças físicas, sabe? Então, assim, o ser humano está doente. Nós vivemos numa sociedade que está adoecendo cada dia mais. Isso deixou de ser algo assim pouco visto e se tornou comum, sabe? As pessoas hoje em dia levam um estilo de vida em que trabalham muito, estão debaixo de muito estresse, já não tem tanto tempo mais para si mesmas, não tem tempo mais assim como gostariam para as famílias, não se alimentam bem, não fazem exercícios físicos. Então tudo isso pode contribuir para uma pessoa nessa situação ter depressão. Mas as causas, elas são muito variadas.
Elas podem ser desde fatores genéticos, não é? Você ter a tendência talvez a ter, porque várias pessoas na família tiveram traumas, estresse, tanto físico quanto psicológico, consumo de drogas lícitas, tanto lícitas quanto ilícitas. As lícitas são, por exemplo, cigarro, bebida. Isso são drogas lícitas, permitidas na nossa sociedade. Já as ilícitas estão aí as drogas, não é? Cocaína, maconha, crack, etc. Isso são drogas ilícitas. Então, o consumo dessas substâncias também pode desencadear um processo depressivo em alguém. São muitos os sintomas, sabe? Depressão tem sintomas demais, não é só a tristeza, né? Pode ter alteração de peso, tanto a pessoa pode perder muito peso ou ganhar peso demais, é muito rápido e sem que isso seja um processo intencional. A pessoa não tá fazendo dieta, não tá fazendo regime, nada disso. Distúrbios do sono, a pessoa pode ter insônia, né? A pessoa já não dorme direito ou dorme demais. Geralmente a depressão pega um dos extremos. É possível as duas variações. Fadiga, perda de energia, a pessoa já não consegue mais fazer as coisas que antes era normal para ela fazer. Ela não tem ânimo, ela não tem energia. A mente tá consciente do que precisa ser feito e tudo, mas parece que o corpo não reage, né? A pessoa não consegue mandar esse comando pro corpo e fazer as coisas normalmente. É um cansaço. Às vezes a pessoa não faz nada ou fez pouquíssimo esforço no dia, mas aquela pessoa, ela pode se sentir exausta, sabe? Mesmo não tendo feito muito esforço. Culpa excessiva, dificuldade de concentração, né? A pessoa pode se sentir culpada por algo que tenha acontecido, ou também não consegue se concentrar, não consegue reter informações. A pessoa pode passar por um esgotamento mental, não é? A pessoa já não consegue, a memória já não fica bacana, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção ali naquilo que está fazendo, tem muita dificuldade, e ideais suicidas. A pessoa começa a pensar muito em morte, em formas de morrer, não é? Não porque a pessoa desgostou da vida, mas é porque a pessoa, às vezes, na depressão, ela sente uma angústia, uma agonia tão forte que a pessoa chega em níveis extremos desejar a morte mesmo, né? E planejar aí um suicídio, alguma coisa assim, né? Porque a pessoa ela não quer deixar de viver, ela quer deixar de sofrer, sabe? É bem diferente. A pessoa que tem depressão, que comete o suicídio, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da angústia, sabe? Daquele sentimento assim de agonia que ela tem constante, e a pessoa às vezes não consegue lidar e fica difícil, fica tão forte para aquela pessoa que ela pensa numa forma de acabar com esse sofrimento. Então ela acaba optando muitas vezes pelo suicídio. Autoestima muito baixa, sabe? Alteração de libido, né? Pode sim, a depressão ela acho que altera a vida da pessoa assim quase
toda, sabe? A percepção dela do mundo, né? Às vezes, assim, a pessoa com depressão passa a impressão de que ela é muito pessimista. Não é que ela é pessimista, é que ela não tá mais vendo com a ótica natural dela, com os olhos dela. Ela passa a enxergar o mundo a partir da ótica da doença. Não é uma visão clara, não é uma visão limpa da vida. Ela passa a ver tudo cinza, sabe? Sem cor, sem vida, sem graça. As coisas que a pessoa costumava fazer antes, que ela tinha prazer, os sonhos, os projetos, tudo aquilo perde o sabor, tudo aquilo perde a graça. Muitas vezes a pessoa não tem ânimo para fazer nada, a pessoa ela se torna mais antissocial, fica mais reclusa, não é? Distancia-se das outras pessoas, porque assim é tão difícil lidar com o que tá dentro dela que administrar isso no meio de outras pessoas se torna mais difícil ainda a pessoa fica muito em casa, ela para de sair, não faz mais as coisas que fazia antes. Muitas pessoas, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem estudar, elas não conseguem levar uma vida normal por causa da depressão. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa de uma palavra chamada empatia. A empatia é quando você olha para o outro e assim, você sente a dor daquela pessoa, você se compadece daquela pessoa. Ainda falta na nossa sociedade assim muita informação a respeito. Tem a informação disponível, mas precisa ser espalhada. As pessoas precisam ser informadas do que é depressão, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de informação, por não entender, as pessoas julgam aquele que está com depressão, colocam rótulos e isso não é bacana, né? Se você estiver convivendo com alguém que está passando por depressão, por alguém que está vivendo esse processo, não faça com que essa pessoa venha cair em descrédito para você. Ouça o que essa pessoa diz com todo carinho, com atenção, sem julgamento. Ouça com a intenção de tentar entender a dor, entender o processo que essa pessoa está vivendo. Ajudar da forma que puder. Acho que a melhor atitude que os familiares, que os amigos, que as pessoas que convivem com o depressivo podem ter é a compaixão, sabe? A misericórdia, não é? É muitas vezes o que Jesus falou: faça ao próximo, trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Se você estivesse com depressão, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que as pessoas falassem com você? Como você gostaria que as pessoas te ajudassem? Pensou? Então, é assim que você vai tratar o seu próximo, aquele parente, aquele amigo que estiver passando por essa situação difícil. A pessoa que tem depressão, ela não quer estar assim. Ela não sente todas essas coisas que eu falei aqui porque ela quer. Sabe, a depressão começa com
um desequilíbrio químico no cérebro. Se não fosse assim, as pessoas que têm depressão não tomariam medicamentos e melhoravam, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que as pessoas, elas precisam ser cuidadas. A pessoa que tem depressão,